Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus. Se te ensinassem para que os cumprisse na terra a que passas para a possuir. 2. Para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as incalcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, acalme o coração, vamos ouvir a palavra de Deus. Procure se concentrar em tudo que for dito, esquece o problema que ficou lá fora. Esse é o momento de você ouvir Deus falar com você. Pai Santo e querido, nós te agradecemos, Pai, por esse maravilhoso momento, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de te cultuar. Obrigado porque nós fazemos parte desse projeto chamado igreja. Obrigado a Deus porque somos o teu corpo. Obrigado porque somos um corpo aqui. Obrigado porque somos, ó Pai, embaixadores do Senhor aqui nessa terra. Nós queremos, ó Pai, pedir em nome de Jesus que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Tudo que for dito aqui que venha do Senhor para as nossas vidas. O Senhor conhece o que cada um aqui passa, o que cada um aqui vive, e nós acreditamos que a tua palavra é viva, eficaz e poderosa para alcançar a vida de cada um presente aqui. E nos faça, ó Pai, não apenas ouvintes, mas praticantes de tudo que temos aprendido do Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Olha, meus irmãos, eu tenho um pedido para fazer para vocês. Uma missão para vocês. Se vocês gostam de mim, se vocês me amam, por favor, me faça beber água. Eu sou um cara que eu não bebo muita água. Tive uma crise outro dia por causa de falta de água. Então sempre que vocês me verem por aí, ó, já tomou água? Me lembra, porque eu não costumo tomar água. Glória a Deus, Deus mandou um anjo aqui que eu vou tomar esse jarro inteiro. Amém? Glória a Deus, água é vida. Vamos lá. Nós sabemos que Deus, ele é grande misericórdia. O nosso Deus é grande misericórdia e fiel em cumprir todos os teus propósitos diante de todas as gerações. Deus não foi apenas um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é também o Deus de Moisés, de Elias, de Pedro, de Paulo, meu e seu. E as suas promessas, as suas misericórdias alcançam todas essas gerações e vão alcançar até o fim dos dias. Porque esse é o nosso Deus grande e maravilhoso. Deuteronômio, que nós lemos aqui, é uma reiteração e não apenas uma repetição das leis, dada a uma geração que nasceu durante a jornada do povo no deserto. E prestes a entrar em Canaã, a terra prometida. Todos nós conhecemos essa história, vimos também essa história em filme, novela. Nós sabemos que essa geração está prestes a entrar na terra prometida, na Canaã. Mas para desfrutar das bênçãos de Deus em seu novo lar, era essencial que conhecessem a lei e a obedecessem. Era essencial para esse povo alcançar as bênçãos de Deus, esse novo lar, nessa nova terra, a terra prometida, Canaã,
eles precisavam conhecer a lei de Deus e obedecer essa lei. A nova geração está diante de Deus e precisa ser lembrada da base da qual deve apoiar a sua vida. Neste capítulo, Moisés prossegue com a instrução a Israel para certificar-se da manutenção religiosa em Canaã. Ou seja, uma nova geração vai entrar em Canaã. E Moisés se preocupou com isso, de que eles tinham que aprender, de que eles tinham que seguir e obedecer às leis de Deus lá na terra prometida. Essa era a preocupação de Moisés, por isso que em Deuteronômio ele fez questão de reiterar essas leis, de falar de novo sobre isso, de enfatizar sobre isso para o povo. Deus queria que o povo entrasse na terra prometida com a disposição moral correta. Para desfrutar da terra conforme a vontade do Senhor, os israelitas precisavam ser obedientes. Obedientes. Esse era o objetivo de Moisés em falar tudo isso para eles. Lembra da lei, a lei fala sobre isso. Segue ao Senhor, obedece ao Senhor. Não se esqueçam disso quando vocês entrarem na terra. Não se esqueçam disso, não se esqueçam daquilo. Moisés sempre enfatizando sobre isso. Porque Moisés, como um pai instrui seus filhos, ele apresenta instruções práticas ao povo para prepará-los para a vida em Canaã. Assim como o pai cuida, como o pai educa, como o pai instrui o filho, Moisés estava aqui guiando o povo, instruindo o povo. Nós sabemos, através da história, através da Bíblia, que Moisés não entrou. Mas mesmo assim ele fez questão de instruir o povo, de cuidar do povo, como um paizão mesmo do povo ali. E que eles deveriam dar testemunho que o Senhor é o único Deus verdadeiro, tinham que amá-lo acima de todas as coisas e guardar as suas palavras. Os mandamentos deviam ser inculcados nos filhos e guiá-los em todas as áreas da vida. Isso que Moisés alerta para o povo, para que eles conhecessem isso e aplicassem isso. Vamos ao versículo 1. Diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprissem na terra a que passas a possuir. Nós temos aqui a tríplice designação da legislação mosaica. Nós vimos isso também em Deuteronômio 5:31. Ele fala a respeito do mandamento, estatuto e juízo. Por que ele enfatiza tanto isso? Para que então houvesse vida, para que o povo se atentasse de que era realmente importante eles se atentarem a tudo que Deus falou, a tudo que Deus ensinou, a tudo que Deus mandou, a tudo que Deus fez. Porque se você for olhar para a história, você vai observar que Deus faz questão de ensinar para o seu povo que nele há vida e que rejeitá-lo é morte. Então, quanto mais eles se mantivessem fiéis ali à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus, aos mandamentos de Deus, aos juízos de Deus, aos estatutos de Deus, eles iam ter vida. Na terra prometida, os filhos de Israel precisavam instruir a geração mais nova quanto aos deveres em Canaã. Por motivo de desobediência, nós sabemos que uma geração anterior pereceu. Essa história que nós conhecemos, que nós lemos, que nós já vimos. Por causa de desobediência, teve que nascer uma nova geração, com exceção de Caleb e Josué. Fora eles, ninguém mais entrou. Uma nova geração está possuindo a terra prometida. Observe que Moisés ensinou às pessoas tudo aquilo e só aquilo que Deus ordenou. Moisés falou: vocês vão prestar atenção na lei do Senhor, nos estatutos, nos mandamentos, nos juízos. Ou seja, ele só ensinou para o povo o que Deus realmente falou, o que Deus realmente instruiu.
que o propósito do seu ensino era que pudessem agir de acordo com os ensinos recebidos e pudessem guardar os estatutos de Deus e tratar de cumpri-los. Não apenas ouvir, guardar, mas também cumprir. Todos esses mandamentos, todos esses estatutos. Moisés se esforçou com esmero para prepará-los para Deus e para a santidade. Agora que eles estavam entrando em Canaã, agora que eles estavam entrando na terra prometida, Moisés desejava que eles pudessem estar preparados para os confortos daquela terra, que nós vimos que emana leite e mel, para os confortos daquela terra, como também para as dificuldades e para as armadilhas daquela nova terra. Moisés estava preparando esse povo para isso, como um pai realmente. Como um pai, ele estava educando os seus ali, tanto para as coisas boas da nova terra, quanto para as dificuldades dessa nova terra. Um pai e a mãe não faz isso com seu filho? Não ensina a ele as coisas boas da vida, mas também fala com ele, olha, nem tudo são flores, né? Tem sim os desafios, tem os problemas. E Moisés está fazendo isso com o povo. Moisés está sendo um paizão para eles mesmo. Eu, como pai, agora eu posso entender isso. Que nós precisamos ensinar nossos filhos não apenas o lado bom da vida, não apenas protegê-los de tudo. Temos que mostrar a realidade também. Que o mundo é mau. O mundo quer devorar ele. Que nem todo amiguinho vai ser sempre amiguinho. Tem alguns amiguinhos que querem levar para o buraco. Na verdade não são amiguinhos. Tudo isso nós temos que ensinar para os nossos filhos. Você pai, você sabe disso. Não apenas as coisas boas da vida, mas a realidade, né? E que também a nossa luta não é contra carne ou sangue. Se você ainda não ensinou isso para o seu filho, aproveite. Espere uma oportunidade, ensine para ele, meu filho, você sabe que a nossa luta, os nossos inimigos não são apenas de carne e osso. Existe sim uma batalha que é travada no mundo espiritual. Vale a pena. Deixe ele crescer sabendo que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Também existe uma luta espiritual. Vamos ao versículo 2. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, e todos os dias da tua vida, e todos os seus dias sejam prolongados. Esse capítulo 2, na verdade, ele resume todo o capítulo. Esse versículo 2, desculpa. Esse versículo 2, na verdade, resume todo o capítulo 6. Moisés, ele quer dizer todo o capítulo 6 exatamente isso que ele disse no 2. Ele disse o seguinte, que a reverência a Deus se expressa em guardar todos os mandamentos, todos os dias de nossas vidas, e ensinar nossos filhos a fazer o mesmo. Se você ler esse versículo 2, você entendeu tudo que ele quis dizer no capítulo 6. Obedece a Deus, guarda os mandamentos dele e ensina seu filho a fazer o mesmo. Quem teme a Deus vai se esforçar. O pai que teme a Deus vai se esforçar para trazer seus filhos no caminho da justiça, para que eles tenham esse entendimento e que isso seja preservado em sua família, em todas as suas gerações, não só em palavras, mas também em atitudes. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante e guardei ela para mim. Um pai e a mãe, ele não se apresenta sozinho diante de Deus. Um pai e a mãe sempre tem que se apresentar sozinho a Deus, junto com sua família, junto com seus filhos. Quando eu aprendi isso, eu falei, olha, acho que eu nem era casado ainda. Eu falei, pai, então quando eu casar, quando eu tiver filhos, tudo que eu fizer, eu quero apresentar minha família a Deus. Principalmente para nós homens, eu acho que a responsabilidade é ainda maior. É ainda maior. Eu creio que, diante de Deus, Ele vai chegar e vai falar, Álvaro,
Cadê sua família? Cadê sua esposa? Cadê sua filha? Eu tenho para mim de que quem ele vai cobrar é de mim. Igual foi Adão. Adão, o que você fez? Ele não falou com Eva. Ô Adão, e aí, cara? O que aconteceu? Ah, foi a mulher, foi a serpente. Mas Deus foi direto nele e falou, cara, e aí? A ordem não dei para você? Eu creio que com nós, homens, vai ser bem apertado nesse sentido. Você que é pai, você que é marido, cuida da sua família. Apresenta a sua família ao Senhor. Tudo que você fizer, traz sua família. Vai orar, chama a sua família para orar. Vai ler a Bíblia. Lê a Bíblia junto todo mundo. Chama todo mundo para ler a Bíblia. Em casa, minha filha me cobra isso. Às vezes que eu estou dormindo, estou morrendo, lá cansado. Papai, vamos orar, vamos orar. Vamos, com certeza, vamos embora. A Nath também me cobra e fala, ó, vamos orar. Tem que ser assim. Mulher, lembra seu marido. Fala, marido, eu sei que você está cansado, mas vamos orar junto aqui. Vamos ler a Bíblia junto. Jovem, adolescente, chama seus pais para orar. Não é pagar mico não, pode ficar tranquilo. Vai ler a Bíblia, chama eles para ler a Bíblia junto. Seja uma família que busca a Deus. Não se apresente diante de Deus sozinho, porque você tem uma família, você tem uma responsabilidade. Pais, levem seus filhos para Deus, apresente seus filhos a Deus. O vínculo da religião é uma família ou uma nação, é o melhor vínculo. É altamente proveitoso que não apenas nós, mas nossos filhos e os filhos dos nossos filhos possam temer e obedecer ao Senhor. Vamos ao versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, pois. Moisés estava desempenhando o seu papel de instrutor, como eu disse aqui, de paizão mesmo. Ele estava chamando o pessoal para prestar atenção naquilo que era verdade. Ele estava chamando a responsabilidade. Estava chamando o povo para não apenas ouvir, mas para também obedecer. Moisés aqui estava sendo paizão do povo, falando, ó, ouve, escuta e faça assim. A obediência uma vez aparece como fonte de todo o bem-estar e longa vida. Porque ele diz que atenta em cumprires para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. A obediência ao Senhor só traz vantagem. Quando aqui usa a frase terra que mana leite e mel, é uma expressão comum que descreve a riqueza do local, descreve a fertilidade daquela terra. A instrução é obedeça. Tudo te vai bem. É só obedecer, é só conhecer e cumprir. E tudo vai bem. Obedeça. A religião e a justiça promovem e asseguram a prosperidade de qualquer povo. Os que forem bem ensinados e agirem de acordo com isso também estarão bem alimentados como Israel, na terra que mana leite e mel. Obediência, meus irmãos. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Cumprir ali, ó. Você leu, não pode? Então não pode. Ah, pode? Então pode. Isso agrada ao Senhor? Legal. Isso não agrada ao Senhor? Então pronto, não faz, não agrada ao Senhor. Simples assim. Uma vez, eu escutei uma pessoa falar sobre a definição do pecado. De uma forma tão simples que eu falei, olha, tinha pensado isso antes. Foi o seguinte, ó, pecado é aquilo que agrada a Deus. Pecado é aquilo que não agrada a Deus. Então, se você viver uma vida que agrada a Deus, você está longe do pecado. Não, é verdade.
Se o que eu faço não agrada a Deus, então eu estou pecando. Aí eu comecei a rever as coisas da minha vida e ver que tinha muita coisa que eu fazia que não agradava a Deus. Porque a gente pensa, no pecado é só roubar, pecado é matar, pecado é fazer isso, fazer aquilo. Como que está a sua vida hoje? É uma vida que agrada a Deus? Os que forem bem ensinados e agirem de acordo com isso vão obter bênção do Senhor. Versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Glória a Deus, minha irmã. É o Shema Israel, é o Ouve, Israel. É a confissão de fé judaica. Eles falam isso pelo menos 2 vezes ao dia. O judeu recita esse Shema Israel 2 vezes ao dia. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Mas é ouvir não no sentido apenas de escutar. É ouvir no sentido de entender e praticar isso. É no sentido de escutar e obedecer. Não apenas ouvir. Ouvir por ouvir. É você ouvir a mensagem aqui hoje na igreja e já praticar ela. Não é apenas ouvir, é ouvir e praticar. É ouvir e obedecer. 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que a religião está o centro da religião está no coração. Eu sou assim muito ruim de gravar nome. Frase eu gravo fácil, agora nome vocês perceberam que eu sou horrível, né? É por isso que eu não cito quem falou, porque realmente eu não lembro. Eu lembro que a pessoa falou, aí eu anoto. Mas aí quem falou, eu fico, não sei quem falou mesmo. Mas enfim, então certa pessoa disse que o centro da religião está no coração. Muito bonito, verdade, legal. Só que não deve apenas se limitar a isso. Não deve se limitar a apenas isso. Tem de entrar em circulação nas atividades, nas suas atividades, na sua rotina. A obediência a Deus, o que você conhece de Deus, o que você entende do Senhor, não tem apenas ficar guardado no seu coração. Eu acredito, ponto, guardei no meu coração e está as 7 chaves guardadas. Você tem que entender, tem que guardar no coração e você tem que praticar tudo aquilo que o Senhor tem te ensinado. 7. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de sua casa. A palavra de Deus e a obediência a ela devem ser ensinada aos filhos, mencionada em casa, pelo caminho. Não sei o que estou falando isso, é o texto que disse isso. Vocês leram junto comigo aí. Então vamos lá. A palavra de Deus, os mandamentos do Senhor e a obediência a ela devem ser ensinadas aos filhos, mencionadas em casa, pelo caminho. Ela tem que ser o último item antes de dormir e o primeiro pela manhã. Jesus, ele nos ensina em Lucas 6,45 que a boca fala o que está cheio do coração. Versículo bem conhecido. Palavras assim fortes, diretas. E eu pergunto para vocês o seguinte: o que nós temos ensinado aos nossos filhos, o que tem saído das nossas bocas para os nossos filhos? O que nós temos falado dentro de casa? Se a boca fala o que está cheio de coração, o que você tem falado em sua casa, o que você tem falado dos seus filhos, é justamente aquilo que está cheio do seu coração. Se nós temos aqui que ensinar os meninos, ensinar os filhos a obedecer
a buscar a lei do Senhor. Você tem feito isso? Isso está no seu coração para você poder ensinar isso para alguém? Eu sei que não é fácil servir de exemplo para alguém. Não é. Eu sou pai, hoje eu posso dizer, eu tenho uma mini lá em casa. A Gabi é uma copiazinha minha. Tudo que eu faço, ela me imita. Tudo que eu falo, ela fala também. É uma cópia, exato. Tudo que eu faço, ela está fazendo atrás. Quer ver um exemplo? Ela não sabe muito bem, não entende muito bem, mas todo lugar que ela vai, ela vira para as pessoas e fala assim: qual é o seu time? A pessoa fala: Vasco, Botafogo. Ela fala: o meu é Mengo, o meu é Mengo. Ela não faz a menor ideia do que ela está falando. Mas como ela faz, como ela me vê fazendo isso, ela copia. Quando eu percebi isso, falei: olha, gente, realmente tudo que eu faço, ela está assim, ó, olhando para cima, me vendo. Aí quando eu viro as costas, fazendo a mesma coisa. Então é difícil. Você ser exemplo para alguém, eu sei que não é fácil. Não é fácil. Mas eu aprendi que constituir família, ter filhos, é gerar cópias. Olha que responsabilidade. Constituir família é você gerar uma cópia. É você criar exemplos, deixar um legado. Olha que responsabilidade um pai e a mãe têm. Ah, mas e para mim que não sou pai nem mãe ainda? Um dia você vai ser. E olha que responsabilidade vai estar sobre as suas mãos. Você vai gerar uma vida que vai se basear na sua vida para ela ser alguém. Ela vai olhar para você e falar: eu quero ser igual a ele ali. Ou pode não dizer isso, né? Não quero ser igual ao meu pai, ou não quero ser igual à minha mãe. Ou eu quero ser igual ao meu pai e minha mãe. O texto que nós lemos propõe essa necessidade de expor aos nossos filhos que nós cremos em um único Deus, que nós devemos amá-lo, devemos dedicar nossa vida a Ele, nos entregar com interesse e não com parcialidade, e que todas essas coisas influenciam no ensino que damos aos nossos filhos. Vocês repararam que primeiro Moisés falou com o povo, depois que ele falou, pega agora e instrui seus filhos? Ou seja, tudo isso que ele falou tem que primeiro fazer efeito, tem que primeiro servir, tem que primeiro acontecer na vida dos pais. Como que um pai ensina a um filho sobre alguma verdade, mas que ele tem como mentira? A conta não fecha, né? Por exemplo, como que um pai manda um filho para EBD sendo que ele fica em casa dormindo? Um exemplo mais prático, né? Pegaram a ideia? Moisés era um instrumento de Deus para guiar, orientar e educar um povo. Assim como os pais são exemplo de Deus, são instrumentos de Deus para guiar, ensinar e educar os filhos. O povo que honra a Deus e se santifica é aquele onde os seus lares, ele é adorado e temido. Há quanto tempo, ou se é que você já fez alguma vez, não tem um culto na sua casa? Não que o pastor tenha ido lá, mas que você tenha juntado a sua galerinha ali e tenha feito. Você já fez alguma vez isso? Abriu sua Bíblia e falou aqui, ó, senta todo mundo aqui, vamos ler aqui João 1, vamos começar lá, ó. João 1. Alguma vez você fez isso com a sua família? Se não, comece a fazer. Essa responsabilidade, meu irmão, não é da igreja. Tem que começar na sua casa. A responsabilidade é sua. As tias lá embaixo não tem que educar o seu filho. Elas estão cultuando ao Senhor junto com eles. Isso que o pastor Manu faz, eu acho fantástico. Incentivar essas crianças a ler a Bíblia, a falar versículos. Mas o que adianta se aqui ela fala um, se em casa você não fala nem meio com ela? O que adianta? Se aqui ela fala um versículo, em casa ela aprende a xingar com você. O que adianta?
Não precisamos ensinar em casa coisas teológicas no grego, no hebraico, e não sei o quê, e naquela época aconteceu isso, e a exegese disso, daquilo, e a teologia, a sistemática, a teontologia, não sei o quê, tal. Não precisa ser isso. Não precisa ser tão profundo e teológico a sua família. Basta você abrir a Bíblia, ler, cada um lê um versículo, conversa sobre aquilo. Mas nós precisamos também um ensinamento vívido. Essa se chama pedagogia da convivência. Quando eu li sobre isso, eu falei, olha que coisa maneira, cara. Pedagogia da convivência. O interessante é que o autor desse livro é a segunda pessoa no mundo que eu vi que tem esse nome, que é Jares. Nunca tinha ouvido ninguém com esse nome de Jares. O autor, acho que chama Xavier Jares, alguma coisa assim, bem legal. Alguma coisa Jares. E ele fala sobre isso, a pedagogia da convivência, onde você não ensina com palavras, mas com a vida. Olha que modo mais interessante de você educar o seu filho, de você ensinar seu filho, de você mostrar as verdades da Bíblia para ele, dele aprender sobre a Bíblia através da sua vida. Não ia ser legal? Não ia ser assim, uma escola mais interessante para ele? Sendo que a família, ela é a primeira escola da vida. A família é a primeira escola da vida. É lá que a criança vai aprender, é lá, não só a criança, é lá que o seu adolescente vai aprender sobre as coisas, é lá que o seu jovem vai aprender sobre as coisas, porque em casa é quem nós somos, quem somos. Nossa casa precisa ser uma igreja. E a mesma pessoa que somos na igreja, temos que ser em casa. Tem aquela historinha que eu já contei aqui uma vez. O homem morreu. Morreu. Aí ele foi velado dentro da igreja. Aí toda hora iam lá em cima, esse irmão era muito prestativo. Outro falava, esse irmão era uma bênção. Esse irmão só falava palavras bonitas e não sei o que, só elogiando o cara. Aí tava a mãe e os filhos assim no cantinho, ela falou assim, filho, vai lá ver se é seu pai mesmo que tá lá. Isso é uma verdade. Isso, infelizmente, é uma verdade. Muitos são a pessoa na igreja e outros em casa. E a mesma pessoa que nós somos na igreja, temos que ser em casa. Amém? Glória a Deus por isso. Nossos filhos, seus filhos, são a principal missão. Quando você, que não tem filho ainda, tiver seu filho, saiba do seguinte, ele é a sua principal missão. Seu filho, sua filha, sua família é a sua principal missão. Não adianta você vir aqui para a igreja e querer fazer 1000 coisas. Se em casa está tudo desmoronado. Você não dá atenção para sua esposa, atenção para os seus filhos. No caso aqui, nós estamos falando de pais em busca de Deus. Por isso que eu estou dando mais ênfase na questão dos pais com os filhos. E isso, meus irmãos, independente da idade, tá? Independente da idade. Pais que buscam a Deus são exemplo em tudo para os seus filhos. Quer ver por quê? Quantos filhos já não querem mais vir à igreja por conta da vida dupla dos pais? Na qual ele é uma pessoa aqui e outra lá. Quando você chama seu filho para vir, mas ele não quer. Você chama, vamos para a igreja, ele não quer vir. Ele cresce na igreja, depois que vira adolescente, ele não quer mais vir à igreja. Eles não veem Jesus em você. Eles não querem vir na igreja que você vem. Eles não querem ter a vida que você tem. Eles não querem ser igual a você. Eu trabalho com essa galerinha adolescente, eu sei. É uma galerinha muito esperta. Adolescente é assim. Quando eles gostam, gostam. Quando não gostam, é difícil ganhar ali. Mas é o pessoal que está atento. Perdeu a confiança. Imagina o pai. Em casa é um ogro, um monstro, e na igreja é um santo. Você acha que esse adolescente vai querer voltar? Vai querer vir? Aqui ele ora, lê a Bíblia, em casa nem abre a Bíblia.
seu filho, a sua filha, pode dizer: quer ser igual a você? Lembra aquela historinha? O que você quer ser quando crescer? Todo mundo já ouviu isso alguma vez, né? Será que seu filho pode chegar para você e falar assim: eu quero ser igual meu pai quando crescer? Eu quero ser igual minha mãe quando crescer? Será que você pode ouvir isso? Eu sei que é ruim, muito ruim. Mas há tempo para mudar, meu irmão. Não é o fim. Há tempo ainda de você mudar. Essa é a história. Vou ler o 7 de novo. Tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás, assentado em casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se ou ao levantar-se. O paizão Moisés aqui ensina para nós pais que os mandamentos devem ser temas de conversas em casa, tanto no lar como fora dele, no início do dia, no fim do dia, sentado na mesa, andando, seja deitado, seja levantando, ou seja, a palavra de Deus tem que estar na sua boca 24 horas, porque a boca fala o que está cheio de coração. Um pai precisa instruir o seu filho em todos os momentos, em todos os lugares. Qual tem sido a conversa da sua mesa de domingo? O que vocês têm falado? Sai da igreja, chega em casa, é fofoca e fala mal de não sei quem, ou fica rindo dos outros, ou fica xingando, aí faz um churrasco, é só palavrão, é só zoeira. Será que é assim? Saiba de uma coisa, seu filho está olhando. Ele está observando tudo isso. Depois ele cresce, não quer mais vir à igreja, fala, não quero saber desse negócio de igreja, e você vem falar: ah, pastor, me ajuda. Tá. Vou orar com você, mas... Depois ele vai para as drogas, você fala: por que meu filho foi para as drogas? Eu ouvi uma frase também, não lembro de quem. Eu ouvi uma frase que era assim: nós somos a Bíblia que o mundo lê. E eu trago para esse nosso contexto aqui: o seu filho, melhor, você é a Bíblia que o seu filho lê. Você é a Bíblia que o seu filho lê. Nós temos que ensinar em casa, seja no almoço, seja no jantar, seja quando acorda, seja quando levanta. Prioriza a palavra de Deus na sua vida, meu irmão, na sua casa. Faz a sua turma ler a Bíblia, cobra deles. Tem a nossa leitura diária, ela chega junto. Se eu não me engano, acho que foi Pitágoras, acho que agora eu lembrei. Disse certa vez: educa as crianças para que não seja necessário castigar os homens, não é isso? Mais ou menos assim. Me veio à mente agora. Então cuide do seu pequenininho, cuide do seu adolescente, cuide do seu filho, para quando ele crescer, você não tem que buscar ele lá na porta do bar, não tem que buscar ele lá na cadeia. Cuida dele hoje. Seja exemplo, que ele possa olhar para você e falar: ó, eu quero ser igual a ele, igual a ela. Sua casa tem que mostrar Deus, tem que falar de Deus. Quer ver, ó? Versículo 8 e 9, já estou terminando. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão como por frontal entre os olhos. 9. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Tua casa tem que mostrar Deus, tem que ser uma igreja. Eu não estou falando de chegar na sua casa e ter uma Bíblia aberta no Salmo, ou ter um louvor alto, ou ter quadros de versículos. Não é disso que eu estou falando. Quer ver um exemplo? Eu gosto muito de fazer visita. Se quer marcar uma visita, você me chama que eu vou com prazer. Gosto muito de visitar. Algumas semanas atrás, eu fui fazer uma visita na casa de um casal, onde eles estão passando por muita dificuldade. Nessa questão de saúde. Muita dificuldade. Eu fui para lá pensando: meu Deus, eu vou encontrar uma casa em desespero.
Vocês não estão me lembrando. Eu vou encontrar uma casa assim, todo mundo no climão. Vou encontrar um climão nessa casa. Cheguei lá. Meus irmãos, eu vi Deus naquele lugar. Eles estão passando por muita dificuldade. Os dois estão enfermos. O casalzinho está doente. Os dois estão passando luta por essa questão de doença. Mas eu vi paz naquela casa. Eu não vi desespero em hora nenhuma. Eu achei mesmo que eu ia chegar lá assim, todo, né? Muito pelo contrário. Eu saí de lá melhor do que eu entrei. Porque eu vi Deus naquela casa. Se eu for na sua casa agora, eu vou ver Deus? A sua casa mostra Deus? Eu lembro que a Nádia sempre fala sobre o velório de crente. Ela sempre fala disso, o velório de crente. Que é o que chamou muita atenção dela. Porque uma vez nós fomos num velório e um enterro de um pessoal que não era crente. Uma choradeira, um desespero, querendo morrer junto e pular, não sei o quê. E ela sempre falou isso, Álvaro. Eu acho muito legal velório de crente, enterro de crente. O pessoal fica triste, mas não tem esse desespero todo. É diferente. Quando eu me converti, eu também achei muito estranho. O primeiro velório que eu fui, que tinha culto, que tinha louvor, o pessoal cantando, louvando, eu falei, que é isso? E eu sou acostumado com todo mundo de preto, chorando, lamentando, querendo morrer junto. Quando eu fui no primeiro velório, eu também fiquei espantado. E foi numa igreja ainda neopentecostal, daquela do fogo. E eu vi o pessoal assim, triste, mas celebrando. Como que está a sua casa, meu irmão? Como que está a sua família? Como que estão os seus filhos? Eu tenho outra pergunta para te fazer. Aonde estão seus filhos? Aonde está a sua família? Estão aqui com você? Cadê eles? Se for sim a resposta, glória a Deus. Continue assim e não desista. Continue perseverando, orando, trazendo todo mundo e orando pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa, traz todo mundo. Agora, se a resposta for não, por que não? Será que a culpa não é sua? A sua família não está aqui com você? O seu filho não está aqui com você? Será que não é você que tem mostrado o evangelho totalmente contrário a isso daqui? Será que não é por sua causa que sua família e seus filhos odeiam crente? Odeiam igreja? Pais em busca de Deus. Não se apresentam diante do Senhor sozinhos. Pais em busca de Deus. Gastam o joelho no chão para se apresentar diante do Senhor com a sua família. Pais em busca de Deus são ligados no testemunho. Pais em busca de Deus não cessam de ensinar as verdades para os seus filhos. Pais em busca de Deus. Pais em busca de Deus. Você que é pai, você que é mãe, eu vou te convidar a fazer uma oração comigo. Porque essa oração, quero que você seja totalmente sincero. Se você entende que existem coisas na sua vida que precisam mudar, se você entende que tem coisas na sua casa que precisa acabar, aproveita esse momento. Poxa, lá em casa, cara, eu saio da igreja e corro no Big Brother. Pensa se isso está sendo bênção para sua família ou maldição para sua família. Ah, na mesa de domingo, não,
rio, eu brinco mesmo, eu xingo, falo palavrão, não sei o quê. As suas palavras têm sido bênção para a sua família ou maldição? Para você que é casado, mas não tem filho, seu marido está aqui com você? A sua esposa está aqui com você? Se não, por que não? Será que ele é por sua causa? Para você que é filho, seus pais estão aqui com você? Se não, por que não? Você tem orado pelos seus pais? Colocado eles diante do Senhor? Será que eles têm visto diferença na sua vida como filho? Eles podem olhar para você e ver Jesus? A resposta for não, por que não? Então, pais, vamos orar? O que te vier à mente agora para você consertar, fala com o Senhor. Seja um pai que busca Deus, seja uma mãe que busca Deus, sejam uma família em busca de Deus. Aproveita esse momento, não tem momento melhor do que agora. Não tem momento melhor do que agora. Para você se apresentar diante de Deus e falar: Senhor, eu não quero mais aquilo na minha casa. Eu não quero mais aquilo na minha família. Eu não quero mais que isso aconteça no meu lar. Eu não quero mais que tal pessoa entre na minha casa. Eu não quero mais que tal objeto entre na minha casa. Eu não quero mais que o diabo tenha lugar na minha família. Eu não quero mais dar uma brecha para ele usar contra a minha família. Ora ao Senhor, meu irmão. Esse é o momento. Deus te deu uma família. Cadê a sua família? Cadê a sua família? Luta pela sua casa. Pais, lutem pelos seus filhos. Não desista. Se aquela amizade que está atrapalhando, ora ao Senhor e fala: Senhor, tira essa amizade do meu filho. Tira essa amizade da minha casa, da minha vida. Tira a cerveja da minha mesa. Tira o cigarro da minha boca. Tira a pornografia do meu computador. Tira o deboche, tira a fofoca da minha mesa. Tira a ingratidão da minha casa. Esse é o momento, meu irmão. Ora ao Senhor. Ora ao Senhor. Consagre a sua casa. Consagre a sua família. Seja uma família que busca a Deus. Seja um pai. Seja uma mãe em busca do Senhor. Mas não se apresente diante dele sozinho. Em nome de Jesus.